Capítulo 9. As marcas do rei. A maior honra de um ministro do céu é executar a palavra que saiu da boca de Deus. As marcas do rei. Subtítulo: a força de vontade de uma pessoa a inspira, anima, fortalece e a incentiva para alcançar os seus sonhos, seus objetivos e os seus propósitos. É a capacidade de escolher e de ordenar a sua própria conduta. Mas como ordenará a sua maneira de viver? O homem luta na sua alma e se encoraja com as suas próprias forças, mas se perde dentro dessa grande batalha, pois não foi criado para viver independente do seu Criador. Deus entrega para o homem algo que nenhuma outra criação tem: o livre arbítrio. É como se fosse um espaço aéreo onde ele pode se mover e transitar com liberdade, mas sem sair dos seus limites. Há coordenadas que Deus estabeleceu para a própria proteção do homem, pois colocou nele a sua mais sublime obra criativa, que é a sua palavra. O ser humano nasce com planos e propósitos, cada um traz dentro de si os códigos de Deus, que se abrirão e se ativarão no momento correto, assim como a semente que espera o sol e a chuva em determinado tempo rompe a sua casca para dar lugar a uma raiz que precisa do solo para se alimentar e assim potencializar para brotar, para procurar o seu lugar fora do embrião, pois se converterá em uma planta com identidade e propósito. Os anjos dos céus são poderosos em batalhas, palavras, ensinamentos, criações e em proteção. Assim, o Eterno criou os seus milhares de milhares, e todos cumprem o seu plano e a sua função pelos séculos dos séculos. Vontade, dizem os anjos, que coisa mais estranha, querer ter outra vontade quando o Criador tem uma vontade e é perfeita. A maior honra de um ministro dos céus é executar a palavra que saiu da boca de Deus. Cada ordem, cada mandato, cada lei e cada princípio é a força destes seres cheios do poder e de plenitude do Todo-Poderoso. Mobilizam-se, lutam, fazem batalhas e confrontam as trevas para que a luz seja estabelecida e a palavra seja executada. A humanidade vive no caos e desordem. Ministérios e famílias, homens e mulheres, vivendo em um plano que não é o que o Pai planejou para eles. A frustração, decepção e a ruína os alcançam, porque há uma guerra de vontades. Lutam nas suas próprias opiniões para estabelecer o que acreditam que é o melhor. Caminham pelas coordenadas que eles mesmos traçaram e se surpreendem quando se chocam contra algo que não entenderam ou viram. Irritam e se frustram contra Deus, o único que tem o mapa e as coordenadas para ajustar cada vida. Qual é a resposta? Caminhar sem vontade própria, rendendo-se a cada dia e entregando a força da sua alma para aquele que o desenhou. O desejo de Deus é que a vontade do homem lhe seja entregue para que possa viver a vontade de Deus, não porque queira anular o livre arbítrio, mas para que receba dupla honra, podendo até escolher outro caminho. Porém, decide e aceita ser dirigido pelo Deus de todos os tempos e Senhor de todas as coisas, pois qualquer outro bom caminho ou um caminho alternativo que o homem possa criar não será o perfeito e não alcançará a medida de glória que está preparada para ele. Como eu saberei mais do que aquele que me criou? Como o vaso dirá ao seu Criador o que fazer? O reino tem uma mentalidade, e quando dissermos ao Pai: tu fizeste este vaso, lhe deste forma, tamanho, detalhes, dimensões, e cada partícula obedece a um plano da tua mente ao formar-me.
estamos usando a maior chave que abre todos os caminhos, todas as portas, e nenhuma janela se fechará, pois o céu se regozija quando um filho expressa: não faço a minha vontade, papai, mas a sua. E a legalidade do céu vem à terra, porque se transformou em uma parte do céu. É assim que o homem deveria caminhar, pois cada dia é uma meta a ser cumprida para revelar a palavra de autoridade que está na genética de cada um. Ao entender que cada um vem com uma engenhosidade e com coordenadas exatas para realizar esse projeto com êxito, o homem não perderia tempo lutando com a sua própria identidade que o Pai já planejou e estabeleceu. Seria estranho e incomum ver que a semente lutou dentro de si, querendo brotar como brotou outro tipo de semente, ou enquanto hibernava tenha imaginado como seria. Não, ela simplesmente obedece à sua genética, à fidelidade do seu plano e se desenvolve com as características que precisa para ser a mais esbelta e produtiva planta, pois isso é o que se espera dela. Fazer sua vontade me agradou, disse o salmista. Por quê? Porque essa é a chave. O homem, ao viver segundo a vontade daquele que o criou, encontrará o poder para cumprir esse plano e terá autoridade para tomar posse da terra e do espaço onde desenvolverá esse projeto, vendo a grandeza de Deus trabalhando a seu favor. Pois o céu olha e busca na terra quem está alinhado com a vontade de Deus, quem está estabelecendo em seu espírito as coordenadas que vieram dele para que o destino da sua vida chegue ao ponto exato pela qual existe, para trabalhar a seu favor. Você não está sozinho, o céu está observando-a. Há milhares e milhares de anjos dispostos, esperando o comando do grande Eu Sou, para trabalhar juntamente com aqueles que deixaram tudo do mundo para ganhar tudo de Deus. E estes se transformaram em uma marca que vai deixando a sua impressão para que o Rei os alcance, porque se vestiram de humildade e o seu grato aroma subiu como oferta. E o mais doce som aos ouvidos do seu Criador: fazer a sua vontade me agradou. Eu aprendi essa lição silenciosamente de Gimel. Ele tem todo o esplendor e força de um rei, mas se despoja de sua glória para andar com os homens. Gimel, a letra sem vontade, a letra dos humildes. Fazer a sua vontade me agradou. Ele é o apóstolo revelado, coroado de glória, se revelando ao homem, deixando as marcas e as impressões de um verdadeiro apóstolo. O rei que deixou a sua comodidade, o seu lugar junto do ancião de dias e desceu aos lugares mais profundos, deixando a sua essência até o seu último suspiro. A palavra se fez carne e caminhou pelos vales e montanhas, atravessou lagos e tormentas, chegou a lugares de importância e até as mais simples aldeias. Por uns foi louvado e por outros repudiado, mas em tudo foi o exemplo de entrega, amor e compaixão. Quando ainda era muito jovem, trabalhava na nossa igreja local com fervor e afinco para ganhar a cidade e para que a nação fosse sacudida pelo poder e pela manifestação visível da pessoa do Espírito Santo. Distribuíram o trabalho de 2 em 2, nas praças, nas praias e áreas rurais. Onde havia uma pessoa, ali se chegava com a luz da revelação da pessoa de Jesus. Para mim, o trabalho deveria ser realizado na zona rural. Com alegria, todos os sábados eu chegava nesses lugares, caminhando quilômetros a pé, entre uma casa e outra, juntando-os como um pastor que junta suas ovelhas. E quando chegava a hora, todas estavam ali. Era como se o céu descesse à terra. E como estava diante de uma multidão, eu falava, ensinava e pregava sobre o reino. Ver os seus rostos tocados e a presença do Espírito enchendo a todos de um modo geral
sem importar se eram grandes ou pequenos. Esse era meu pagamento mais perfeito, pois voltava com mais belo relato para compartilhar e animar o resto da equipe. Não deixem de pregar, não se calem, pois se vocês se calarem, as pedras falarão, porque há fome e sede de ouvir sobre ele. Um dia, a ministração se estendeu e as famílias não queriam retornar para suas casas, pois estavam desejosas para ouvir as palavras de vida e já não tinham como voltar à cidade. Então ficamos até outro dia para retornarmos. E na simplicidade da casa que me recebeu, me disseram muito sentidos: não temos mais espaço, isto é o que temos, me mostrando um lugar onde dormiam as aves. Foi uma alegria recostar a minha cabeça ali, esperando o amanhecer. Era um regozijo inexplicável que tomou meu coração e desejava cantar primeiro do que as aves, pois a minha boca estava cheia de alegria e gratidão, sabendo que o que estava fazendo agradava ao seu coração, pois onde ninguém queria chegar, eu ia alegremente para compartilhar o pão dos poderosos. Muitos anos se passaram e eu até havia me esquecido deste episódio, mas aquele que tudo vê retribui justamente conforme cada obra, e me surpreendeu dizendo: pelo reino e por amor ao Filho do Homem, você foi pregar em um povoado cujo nome nem está no mapa, em uma constelação muito longe do planeta Terra, em uma cidade que nem os homens lembravam o seu nome, e nesse lugar você dormiu uma noite junto com as aves, por testemunho ao nome do Senhor, disse-me o Espírito. Amar como Ele ama é o segredo, e a força para ir a lugares que ninguém quer chegar. Todos querem ir a lugares fáceis, pois nesses lugares alguém já pagou o preço, mas o galardão não será para você, mas para a ponta da lança que ouviu e obedeceu o som da sua voz. Caminhe sem a sua vontade própria e faça a vontade de Deus em tudo, e será surpreendido a cada dia por sua voz, que lhe dirá: muito bem, filho, no pouco tens sido fiel, no muito a colocarei. Caminhe sem vontade própria, faça a vontade de Deus em tudo. Frase-chave. Amando com seus olhos. Subtítulo: passado muitos anos, certo dia tomamos a decisão de ir até uma pequena cidade onde os moradores eram simples e humildes, mas ouvimos a voz do Pai que nos disse: eles têm o meu caráter. Isso foi suficiente, pois já estava apaixonada por aquela terra e aos olhos do meu rei era uma terra desejada. Por isso vi com os seus olhos, e ao chegar lá declarava que era uma terra que emanava leite e mel. A alegria enchia as minhas entranhas e amei aquela terra, amei as pessoas, amei o que Deus faria ali, mesmo sem ver. Quando estava lá, não queria mais voltar. Foi assim que, juntamente com meu esposo, tomamos como filha aquela cidade, e é a mais bela das minhas filhas. Falamos na terra desértica, falamos nas fronteiras, demos comando de autoridade e alinhamos o som da sua voz. Diante dos olhos humanos era uma cidade muito simples, marcada pelo abandono, pela pobreza e pela miséria. Era um povo sem identidade, preso ao passado e aos maus tratos. Mas o tempo de Deus estava estabelecido, e cada vez que Deus marca um tempo, há um mover. E assim aconteceu literalmente. Um terremoto derrubou os altares e ídolos pagãos e fechou os caminhos dos lugares altos aonde iam para oferecer sacrifícios. Cada vez que Deus marca um tempo, há um mover. Frase-chave. Sem perder tempo, levantamos os altares de adoração e convidamos que entrasse pelas portas o Rei da Glória. Ainda que tudo fosse simples, o coração do povo era íntegro. E fizemos 24 horas de adoração, e as forças dos céus foram movidas. Visivelmente, o Deus de pactos,
fez um pacto com aquela terra e mudou o nome da cidade, se estabeleceu ali e decretou a região como Rota do Espírito. Amei, desfrutei e coloquei a minha paixão e as minhas forças em cada minuto que trabalhei naquela região, e para mim foi um modelo de caminhada nas impressões do apóstolo revelado. A cidade prosperou imediatamente e a igreja desde então é um manancial em meio ao deserto, com águas de vida ao sedento. Um lugar onde o rei decidiu acampar e morar. Já se passaram muitos anos desde esse dia e o Espírito me perguntou: do que você precisa? E eu olhei e respondi: o mesmo que sempre peço, o teu coração. E senti o seu carinho em mim e me disse: já o tem, contarei uma história. Há muitos anos, num povoado muito simples, onde ninguém conhecia o seu nome, chegou alguém com o meu coração, e num lugar humilde, com muito poucos presentes, pregou aos céus, e os céus dos céus se abriram para ouvir tais palavras. No meio dos ensinamentos, a mulher disse: todos de pé, vamos adorar. E ali levantou a sua voz e convidou para que a arca da presença entrasse e se estabelecesse naquela cidade. É bem-vinda. E abrindo o caminho no meio dos presentes, a arca do pacto entrou. Era uma arca muito simples, feita à mão, e os querubins eram de papelão. Mas quando essa mulher convidou e autorizou a arca para passar adiante e ocupar o seu lugar, os céus se estremeceram, os adoradores caíram ao chão, como se estivesse segurando a arca original dos tempos de Davi. Meu coração era um com ela. E essa mulher era você, Marisol. O arco que lhe mostrei nos céus dessa cidade foi o testemunho que eu estava fazendo um pacto com a minha amada. E desde este dia, a sua essência ficou na terra. Passaram-se os anos e gerações, a terra e os ares testificaram, e o som que foi falado e ordenado continuará ressoando em seus ouvidos. Você e seu esposo são para mim oliveiras verdes, cujo azeite continuará fluindo e não se acabará, disse o Espírito de Deus. Oro pelos ministros desta geração, para que os seus olhos vejam que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, e se conectem com o Deus que os chamou, capacitou, aperfeiçoou e os firmou. Que seja renovado em cada um a paixão e a revelação primogênita de sua luz admirável e dos propósitos eternos com a sua vida. Mas o Deus de toda graça, que nos chamou à sua glória eterna em Jesus Cristo, depois de haver padecido um pouco de tempo, Ele mesmo os aperfeiçoe, confirme, fortaleça e estabeleça. A Ele seja a glória e a força pelos séculos do século. Amém. Glória a Deus.